professora Amanda e essa semana eu vou ajudar vocês com as atividades. Então vamos lá? Bem, crianças, essa é a nossa aula de geografia. Como vocês sabem, geografia tem a cor lilás, mas vocês podem estar se perguntando que vocês não têm esse mapa na atividade, mas ele é para vocês tão somente observarem a explicação que nós iremos aprender sobre vegetação, porque vegetação é o tema da nossa lição. Primeiro, aqui nós temos um mapa do nosso país. Como vocês sabem, o nosso país é o Brasil e ele está dividido por regiões, que são as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. São essas 5 regiões que tem no nosso Brasil. Então, dentre essas regiões, elas são divididas por diferentes tipos de vegetação, que é o que nós iremos focar nessa aula. Primeiro, professora, mas eu não sei o que é vegetação. Mas eu acredito que tem gente que já ouviu falar sobre isso. Vegetação, ele é um grupo de plantas, de árvores, que fazem parte de um determinado local. Então, nós sabemos que a vegetação é exatamente isso. É o grupo de espécies de plantas que estão em um determinado local ou região. E nessas 5 regiões, cada região ela tem uma especificidade. O que é isso, professora? Cada uma delas tem um tipo de vegetação. Alguém já ouviu falar que aqui na região amazônica, que é a região norte, olha só, onde ela está sofrendo muito. Por quê? Porque a vegetação dela atualmente ela está sendo desmatada para fins lucrativos. Então, assim, essa região, a vegetação está sofrendo muito. Mas nós sabemos que nessa região norte, a vegetação típica dela são de plantas altas, árvores grandes, robustas, né? Isso, de rios grandes. Então, a vegetação dela é tipicamente essa. Uma região que tem árvores muito altas e a floresta é densa. Por quê? Porque não só tem poucas árvores, tem muitas árvores e as árvores delas são de copas grandes, muito altas. Uma delas que nós podemos relembrar aqui é o açaí, que nós gostamos de comer. Eu acredito que algumas crianças gostam. O açaí, ela é típica dessa região. Então, ela é uma árvore nativa e a gente vê que a vegetação ela pode estar dividida por diferentes tipos de árvores. Uma delas são as árvores frutíferas. Como aqui na região norte tem o quê? O açaí. Então, as árvores da região norte, que é da floresta amazônica, elas são árvores altas, árvores de copas grandes e uma das árvores frutíferas nativas dessa região é o açaí. Outras árvores que tem lá, frutífera, é o cupuaçu, que poucas crianças já ouviram falar dela, né? É uma árvore também frutífera. Aqui já é o Nordeste do Brasil, onde em época de férias muitas pessoas gostam de visitar as praias de lá, ele é bem turístico. Região Nordeste tem praias lindas, quando a gente puder, quem sabe um dia a gente volta lá, né, no Nordeste. No Nordeste, o tipo de vegetação de lá, alguns desenhos mostram que, eu acredito que as crianças que não são de lá, mas já viram esse tipo de vegetação. Alguém conhece essa vegetação aqui? Que vegetação é essa? É a caatinga, o nome disso é cacto, que são aquelas plantas espinhosas e que por dentro dela, elas têm água, porque ela é uma região típica, ela é uma planta típica de uma região seca, né? Vou até desenhar o sol aqui do lado, para vocês verem que ela faz parte de uma região seca, né? Porque é um lugar quente e a planta e a vegetação típica de lá é essa, é a caatinga. Porque é uma árvore, é uma plantinha que se mantém bem em lugares secos, né? Lugares seco e quente, porque ela armazena água. A água do caule dela faz ela ser resistente a esse tipo de clima. Então, nós já vimos da região norte e da região nordeste. E dessa região aqui, que é o centro-oeste.
Centro-Oeste, já diz o nome, fica no centro do nosso Brasil. É onde tem a capital Brasília, né? Não vamos focar nisso, vamos focar na vegetação. O tipo de vegetação lá do Centro-Oeste é o cerrado. O que significa cerrado? São aquelas árvores mais baixas, arbustivas. Que são árvores arbustivas? São árvores que têm arbustos, ou seja, os galhos mais baixos, são árvores mais baixas, né? Que aqui é onde eles cultivam muito criações de gado, criações no nosso Brasil. Então, a vegetação é essa, a vegetação de cerrado. O nome dela é cerrado porque as plantas lá são mais rasteiras e mais arbustivas. Não são árvores grandes como as árvores da floresta amazônica. E não tem nada a ver com as árvores também, com as plantas da caatinga, que é a região nordeste, que é uma região mais seca. Então, aqui no Cerrado, são árvores arbustivas, a graminha mais baixa, né? As árvores também de copa mais baixa, com arbustos, ou seja, com galhos menores. E aqui, eu já fiz o Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Essa aqui é a nossa região. A nossa região é chamada de quê? Sudeste, é onde nós moramos, região Sudeste. E alguém sabe qual é o tipo de vegetação da nossa região? O que é isso? Que árvores nós encontramos que são predominantes mais na nossa região? O nome dessa vegetação da nossa região onde nós moramos é a região de Mata Atlântica, vegetação de Mata Atlântica. As árvores também são de grande portes, como a da floresta amazônica, árvores altas e árvores mais densas, né? Era para ser uma floresta mais densa, mas hoje ela está sendo bastante devastada. Não só hoje, mas ao longo do tempo ela foi bastante devastada por conta da população, porque o estado onde nós moramos, ele é muito populoso, né? E aqui se encontram as regiões que tem muita população. Então, a vegetação tem sofrido isso ao longo do tempo. Então, o nome da vegetação é Mata Atlântica, de árvores altas. Uma das que nós encontramos aqui, que é importante a gente saber, é o ipê. O ipê amarelo, né? E o ipê amarelo, ele é uma planta nativa. Nativa, eu acho que vocês não sabiam o que é isso. Planta nativa é uma planta específica dessa região. É como o açaí. O açaí é uma planta frutífera específica da região norte, não é isso? Tá aqui. Só que no sudeste tem uma planta nativa, que é uma planta que é típica de uma determinada região. Ela nasceu nessa região, ela é dessa região. Então, a planta nativa do sudeste é o ipê amarelo. O ipê amarelo é aquela árvore bem linda que a gente vê em determinadas épocas do ano cheias de flores, é isso? Tem o roxo, tem branco, tem outras cores. Mas uma delas que eu quero especificar, nativa daqui do Brasil e dessa região sudeste, é o ipê amarelo. E ela tem a riqueza dela, ela é típica pela ornamentação e paisagismo. Então, a gente já viu que algumas árvores, elas têm um valor frutífero, como o açaí, o cupuaçu. Outras têm valor de ornamentação, não é isso? Para decorar, para paisagismo. E algumas têm valor comercial, como o eucalipto. Aqui faltou a região sul, que é lá no final do Brasil. Região sul. Alguém sabe quais são as características desse lugar? É uma região mais fria, né? Então, a vegetação também daqui da região sul é diferente. São os pampas gaúcho. Pampa gaúcho são mais aquelas árvores que parecem mais, que são, na verdade, os pinheiros. Aquelas árvores grandes, né? As araucárias, eu não sei desenhar bem, mas é só para mostrar que vegetação se remete a isso, tá bom? O importante é a gente se ligar nesse tema vegetação, que vai servir para vocês estarem sabendo um pouco mais na nossa atividade que nós iremos fazer agora. Então, vamos lá. Voltando à nossa atividade, a vegetação do lugar. As plantas de uma região, como eu falei, constituem
a vegetação do lugar. Então, vegetação é isso, as plantas de uma determinada região. Como vocês viram, na região norte, as árvores são maiores, na região nordeste, lembra a caatinga, no centro-oeste, tem aquelas regiões mais baixas, né? Aquelas plantas de mais baixa que são o cerrado. No sudeste, são também árvores maiores, que eu falei do ipê, que é nativo da nossa região, e no sul, os pinheiros ou as araucárias. Olhe ao redor onde você está e observe. Existe uma área com vegetação? Aí você vai dizer se sim ou se não aqui nesse lugar. Bom seria que fosse, né? Porque quando tem uma vegetação, a gente tem um ar mais puro, porque as plantas, como vocês sabem, as folhas delas servem para fazer o equilíbrio da limpeza do ar. E como é essa vegetação? Como são as árvores? As árvores são maiores, são mais baixas, são árvores de médio porte. Tem vários tipos de árvores, tem grama no lugar, tem flores. Como que é essa vegetação? Então, nesse espaço, depois que você observou tudo bem direitinho, você vai desenhar a vegetação que você observou. Não esqueçam de mostrar como estava o dia nesse dia que você observou. Se está um dia de sol, se está um dia de nuvem, para não deixar o céu sem nada, para deixar o desenho mais completo, ok? Não esqueçam de focar na vegetação, caprichar na riqueza dos detalhes que tem, vocês conseguem. Então, vamos saber mais. Aqui embaixo tem umas informações. Converse com seu professor e com seus colegas sobre a importância de atitudes que ajudam a preservar a vegetação. O que vocês acham sobre essa questão? Como nós podemos estar preservando a vegetação? Isso é importante? As atitudes sobre essa preservação, né? Nós podemos estar cultivando, cuidando, sem jogar lixo, fazendo plantio de plantas. Quando possível, na escola a gente pode estar fazendo isso logo que a gente retornar, observando, cuidando sem jogar lixo na rua, porque isso vai, de certa forma, agredir o meio ambiente. Então, nós temos... Por que isso é importante preservar, né? Para que a gente tenha um ar mais puro, para que a gente consiga respirar melhor. Então, é importante a gente preservar. Então, a gente tem que saber sobre essas questões de preservação e conservação do nosso meio ambiente, não é isso? Os seres humanos têm destruído muitas áreas verdes. É possível recuperá-las? Vocês acham que sim? E de que forma? Então, vocês lembram que tem que passar um traço ou fazer no caderno, colocando o nome da nossa artigo da nossa disciplina e a data, certo? Ou então colocando nesse espaço. Você já plantou uma semente ou muda de uma árvore? Sim, você coloca aqui e pode estar especificando o nome da árvore. Ok, essa é a nossa atividade e até a próxima aula.